Nesta aula vamos conhecer um novo LET, o LET-D. O LET-D, ele não pode ser chamado nem confundido com flip-flop-D. Aí a gente não pode usar os dois nomes. Como a gente pode usar lá no flip-flop RS ou chamá-lo de LET-RS, no caso aqui a gente tem uma diferença. Existe o LET-D, que é o que nós vamos estudar na aula de agora, e existe o flip-flop tipo D, que nós vamos estudar nas aulas posteriores do curso. A diferença do LET e do flip-flop nós explicaremos melhor em outra aula, mas só para você não ficar muito curioso, nos LETs o clock ele é ativado por nível, ou seja, se o clock estiver em 1, o flip-flop está ativado. Se o clock estiver em 0, o flip-flop está em memorização. Assim é nos LETs. Já nos flip-flops, não, o clock ele é acionado na transição, no momento em que ele muda. E isso nós vamos explicar melhor nas aulas mais avançadas deste curso. Então, aqui nós temos o LET-D, que nós não podemos chamar de flip-flop. E como vocês podem ver, ele tem duas entradas, uma entrada D e outra entrada de clock, que eu também posso chamar essa entrada de enable. Então, os livros eles se dividem. Alguns chamam de clock, outros chamam de enable, mas é tudo a mesma coisa, pessoal. O funcionamento é igual, só muda o nome, tá ok? E as saídas padrões que nós temos dos flip-flops e dos LETs, Q e Q barrado. Como que esse LET irá funcionar? Muito bem, eu tenho aqui o clock, eu vou chamar de clock ou de enable, tanto faz, depende do livro que você está estudando, depende do seu professor. Eu acabo utilizando mais o clock, o nome clock, mas eu poderia usar o nome enable sem nenhum problema, não está errado, é a mesma coisa. Então, vamos aqui usar o nome clock. Quando o clock está em 0, então vamos colocar aqui nível lógico baixo, vamos colocar aqui 0 no clock. Quando o clock é 0, não importa o valor da entrada D. Simplesmente o flip-flop está em estado de memorização, ou seja, ele vai manter as suas saídas Q e Q barrado nos seus estados anteriores. Não muda. E não importa se o D é 0, se o D é 1, não importa. As saídas vão manter, vão estar memorizadas. O enable, mesma coisa, só muda o nome, como eu já expliquei para vocês. Mas esse clock ele não vai ficar sempre em 0, eu não vou ter sempre um estado de memorização. Eu posso ter um clock ativado, posso ter um clock em 1 ou um enable em 1, tanto faz. E se o clock estiver ativado, aí sim, o valor que eu colocar aqui na entrada D irá influenciar na saída. E aí é muito simples. Se o D for 0, a saída vai ser 0. E se o D for 1, a saída vai ser 1. Olha só que facilidade. Ou seja, se o clock estiver habilitado, estiver acionado, o estado da saída Q vai ser o mesmo estado lógico da entrada D. Se o D é 0, a saída Q vai ser 0. Se o D for 1, a saída Q será 1 também. Muito simples. Se o clock for desabilitado, aí não importa o estado do D, as saídas irão ficar em seu estado anterior, memorização. Então, é muito simples o funcionamento deste LET-D. E o que é que ele tem por dentro, afinal de contas? Como que ele funciona por dentro? É muito simples. Se você está seguindo o nosso curso, você já deve se lembrar do flip-flop ou do LET-RS com clock, cuja imagem aqui a gente está vendo. E o LET-D, ele nada mais é do que o LET-RS com a seguinte configuração. Eu tenho aqui na entrada 7 e a entrada reset, elas estão interligadas entre si através de uma porta inversora, pessoal. Olha só que tranquilidade. A 7 e a reset estão interligadas através de uma porta inversora e essa entrada única que surge a partir da união do set e do reset nós chamamos de entrada D.
por que entrada D? Por que essa letra D? Por que não letra G, letra W, letra J? Por que D? Porque essa letra D aqui, ela vem do inglês, de uma palavrinha inglesa chamada data. Mas não é a data do dia, mês e ano, não. Data, em inglês, significa dado. Dado no sentido de informação. Então, essa entrada D que surge, ela vem do D de data do inglês, que significa dado, informação. Mas por que tem a ver com dado? O que tem a ver com informação? Você pode se perguntar. É o seguinte, a gente viu que a saída ela não vai ser igual ao estado da entrada D quando o clock ou enable estiver habilitado. Isso quer dizer, então, que o dado que eu tiver na saída será o mesmo dado que eu tenho na entrada. Como os dados da entrada e da saída serão sempre os mesmos, se o enable ou o clock estiver habilitado, claro, ele tem esse nome de dado. O dado da saída é o mesmo dado da entrada, por isso que ele vai ter esse nome. Se formos analisar o funcionamento, vamos ver o seguinte, supondo que o clock ou o enable, vamos colocar aqui, né? Ele também pode se chamar enable, clock ou enable. Se o clock ou enable estiver habilitado em 1, quando eu coloco 0 no D, o que é que está acontecendo aqui? Eu estou colocando 0 no 7, mas no reset, por causa da inversora, eu vou jogar 1. Ou seja, eu estou resetando o flip-flop. E se eu estou resetando esse let, eu coloco 0 na saída e 1 na barrada. Ou seja, esse 0 aqui da entrada, olha só onde ele foi parar lá na saída. Então, bem tranquilo. E se a gente colocar 1 na entrada D, vamos colocar 1 na entrada D, automaticamente, então, eu estou jogando 1 no set e, por causa da inversora, 0 no reset. Portanto, estou setando o let. Logo, se eu estou setando a saída Q irá para 1, a Q barrado irá para 0. Então, vejam só, entrou 1, saiu 1. Por isso, o mesmo dado que entrou foi o dado que saiu. Por isso, ele tem esse nome de D de data, que em português significa dado. O mesmo dado que entra é o que sai. Claro, se o clock estiver habilitado. Se o clock estiver em 0, o que é que irá acontecer? Aí não importa o valor que eu colocar aqui no D, a saída simplesmente vai continuar o seu estado anterior. Vamos então montar aqui um exercício para a gente traçar a forma de onda da saída. Eu tenho aqui o clock ou enable, a forma de onda dele, a forma de onda da entrada D, e eu quero saber a forma de onda na saída. Então, a primeira coisa é o mesmo procedimento que a gente fez lá no let RS com clock. Nós vamos pegar os momentos em que o clock é 1, nos momentos em que o enable, que o clock, está habilitado. E vou fazer os traços. Então, aqui eu tenho esse momento aqui, em que ele está habilitado, fiz um traço daqui até aqui, que é onde ele volta para 0. Depois aqui ele novamente é habilitado, vamos fazer mais um traço, e aqui ele é desabilitado. Então todas as mudanças ali a gente fez o traço. Muito bem. No D a gente vai fazer também os mesmos traços, só que a gente só vai fazer os traços na entrada D nos momentos em que o clock for 1. Porque nos momentos em que o clock for 0, como por exemplo esse momento aqui, o D ele caiu de 1 para 0, mas o clock está em 0, o enable está em 0. Isso quer dizer que essa mudança que eu tive na entrada D de 1 para 0, ela não vai surtir efeito na saída, pelo menos não agora, porque o enable está desabilitado. Então vamos lá. Aqui no início, o enable clock está em 0, então não importa aqui o estado da entrada D. Aqui ela foi para 1. Aqui ela voltou para 0. Não tive, como ela está em 0, essa mudança aqui na entrada D, eu não vou fazer o traço nela. Aqui já o enable clock está em 1, nesse espaço entre essa linha e essa aqui. E daqui eu tive mudanças no D. Então eu vou fazer aqui os traços. Para você entender melhor essa questão, eu sugiro que você assista a aula anterior sobre o exercício resolvido com o let RS com clock, onde nós desenvolvemos isso aqui mais explicado, mais pausadamente. O procedimento é o mesmo, por isso eu estou sendo um pouquinho rápido até. Uma vez então que eu
fiz todos os traços nas mudanças do clock e fiz todos os traços nas mudanças da entrada D, onde o clock é 1, agora a gente vai traçar a forma de onda na saída do let D. Nesse caso aqui. Então, vejam só, no início o enable está em 0, então até o nosso traço inicial o enable está em 0, ou seja, eu estou em estado de memorização. Se eu estou em estado de memorização, ele vai manter o estado anterior. Qual é o estado anterior? Aqui nesse exercício eu não sei. Então eu vou supor aqui que o estado anterior é 0. Normalmente eu poderia dar isso aqui, ó, falar para vocês, o estado anterior é 0 ou o estado anterior é 1. Como eu não definir isso, eu vou definir agora aqui, que é como 0. No momento aqui, então, em que houve esse traço que o enable foi acionado, o que nós temos? Nós temos 1 na entrada D. E se a entrada D é 1, a saída Q também será 1. Então, vamos aqui colocar a saída para 1. Até esse traço aqui. Chegou nesse traço, o que nós temos? Nós temos 0 no enable e no clock. Se o enable clock é 0, quer dizer que o flip-flop vai manter o seu estado, memorização. Então, a gente vai manter ele até a próxima linha aqui. Viram que, apesar de aqui no meio do caminho a entrada D ter caído para 0, isso não vai surtir efeito, uma vez que o clock ou enable está desabilitado. Aqui sim, eu tenho o enable novamente indo para 1, e o que eu tenho aqui então? Eu tenho o D em 0. Então, se o D está em 0, a saída Q vai seguir, irá para 0 também. Até esse traço aqui, onde eu vou analisar novamente a situação. Aqui nesse espaço que eu tenho em branco pela frente, eu tenho 1 no enable e no clock e 1 na entrada D. Se a entrada D é 1, a saída Q terá de ser 1 também. Então, vai subir aqui até esse momento. Já nesse outro espaço, nós temos um clock habilitado, só que a entrada D está em 0. E se a entrada D está em 0 com o clock habilitado, a saída irá seguir para 0 até aqui. Nesse momento, vejam que o enable foi para 0, então o flip-flop irá manter o seu estado anterior. Então, se ele estava em 0, irá continuar em 0. E aí está, então, a forma de onda na saída do let D, de acordo com as informações aqui das ondas que colocamos. Aqui nós temos, então, o nosso resumo, o let D, a sua simbologia. Lembrando que eu posso usar clock ou o nome de enable aqui para simbolizar a entrada de ativação dele, que determina quando ele está ativado ou não. Aqui nós temos a simbologia e o equivalente interno dele, já que lá por dentro ele nada mais é do que um let RS com as entradas 7 e reset ligadas através de uma inversora. E aqui nós temos, finalmente, a nossa gloriosa tabela verdade, onde nós vemos que, se o clock ou enable está em 0, está desabilitado, não importa o valor lógico da entrada D. Coloquei X aqui porque é irrelevante. Se o clock ou enable está em 0, as saídas irão manter o seu estado anterior. Então, o Q vai continuar sendo o Q anterior, portanto, estou em estado de memorização. Já se o clock enable estiver habilitado e a entrada D for 0, a saída também será 0. A saída irá seguir o nível lógico da entrada D quando o clock estar habilitado. Então, se o D for 0, a saída Q vai ser 0, claro, a Q barrado, portanto, vai ser o oposto, será 1. Eu estou em estado de reset. E, por fim, se o clock está habilitado e a entrada D for 1, a saída irá seguir a entrada D, a saída, portanto, também irá para 1 e a saída barrado, portanto, ficará em 0. Eu estou em estado de 7. Aqui estou utilizando o multisim, podemos averiguar o funcionamento do let D. Vejam que se o enable estiver desabilitado, estiver em 0, estiver solto, não importa o que eu colocar na entrada D, a saída simplesmente irá se manter o seu estado anterior. Já se eu habilitar o enable, vejam que a saída Q irá seguir o estado da entrada D. Como o D está em 0, a saída Q está em 0. Se eu colocar o D em 1, vejam que imediatamente a saída irá para 1. Se eu botar o D em 0, a saída volta para 0. E se eu colocar o D em 1, a saída volta para 1. Se desabilitar o enable ou clock,
Vejam que ele travou, ele está memorizando o estado anterior, e aí mesmo que eu mude a entrada D, a saída não terá mudança.